seminário ele tem esse grande objetivo de ser um instrumento, de ser um espaço de reflexão, de troca de experiências, né, onde técnicos de organizações não governamentais, também de organizações governamentais, estudantes, professores e agricultores, essencialmente, estão nesses dias debatendo, trocando experiências. Uma das grandes preocupações que a gente vem tratando há muitos anos é a preocupação com as questões ambientais. E hoje uma das nossas preocupações, né, não poderia ser diferente do que está acontecendo a nível mundial, é com relação à questão das mudanças climáticas, mais especificamente o aquecimento global. Nós temos percebido que o global ele está afetando o local e que isso tem trazido sérios impactos para o agricultor, o pequeno agricultor familiar. Realmente a agricultura familiar, ela é a quem acaba sofrendo mais com essas consequências do aquecimento global. É comum agricultores no sertão já dizer que não aguentam mais ir para a roça no horário da tarde. Eu senti como experiência própria, comparando ao inverno do ano passado com o inverno desse ano, uma diferença enorme da quentura da terra. Ou seja, faz frio no verão, faz calor no inverno, muita seca. A própria redução da biodiversidade local, quer dizer, a gente está perdendo muitas plantas, a gente está perdendo muitas plantas agrícolas, vegetais, né, muitos animais da nossa região. Então quer dizer que isso é fruto do aquecimento global mesmo, né? A este processo, a gente defende um modelo de desenvolvimento baseado numa perspectiva de agricultura familiar agroecológica. A alternativa ao aquecimento global tem sido resgatar esse conhecimento e essa forma de tratar a agricultura que os agricultores e as agricultoras já vêm praticando há muitos anos. É possível ter um outro tipo de relação com a terra, que preserve os valores culturais, que preserve a biodiversidade, que preserve os recursos naturais como a água, as sementes, um conjunto de outros valores que as famílias agricultoras têm e que é possível também gerar economia para o país, é possível gerar mudança na qualidade de vida dessas famílias. E a gente sente aos poucos as mudanças dos agricultores mesmo, das pessoas que estão lá vivendo nessas áreas, né? Vivendo lá na zona rural, que aos pouquinhos vão se conscientizando de que é tão importante preservar a natureza como preservar a vida. A agricultura familiar, eu acho que tem esse grande mérito, essa possibilidade de se adaptar e criar modelos que sejam condizentes, que sejam harmônicos com o meio onde ela está inserida, né? A agricultura familiar, e no nosso caso particular aqui no semiárido, tem contribuído muito com o manejo de caatinga. O manejo de caatinga, uma série de tecnologias de convivência com o semiárido tem permitido não só poluir menos, devastar menos, como contribuir com o sequestro de carbono. A gente viu modelos, né, muito interessantes de que a agricultura familiar já tem as iniciativas nesse sentido. A oportunidade dos agricultores familiares estarem participando e tendo conhecimento desse movimento de projetos de crédito de carbono e também de projetos no mercado paralelo, que são os projetos voluntários, isso acho que é muito importante para a sociedade como um todo. A situação mudou muito, sobretudo a compreensão dos problemas, da diferente complexidade que tem a situação da pobreza.
mas também da riqueza que têm os camponeses, os agricultores. Eles têm uma capacidade, têm uma potencialidade que só é preciso valorizar. E há um outro tipo de público que tem conhecimento do problema, mas também que não se interessa, que são os grandes poluidores, né? Então, essa é uma questão que eu gostaria também de lembrar. Os países mais pobres são menos responsáveis pelos efeitos das mudanças climáticas, porém, são os que estão sofrendo os efeitos dessas mudanças climáticas mais rápido e mais forte. Então, nós na Trocaire achamos que essa temática das mudanças climáticas virou, sim, um tema da justiça ambiental. Não é somente gerar leis ou acordos ou proibição, senão também falar de dinheiro. Tem um custo, você tem que pagar. Então ele precisa receber uma compensação por manter essa área florestada. Acho que o meio ambiente necessita que as pessoas também pensem, né, valorização do meio ambiente e do ser humano mesmo. Assim. Traz muito isso, o trabalho que a gente vem fazendo tem esse olhar mais amplo. Né? Eu acredito nesse trabalho e dessa forma que a gente está trabalhando.